a Sabrina. E eu sou a Carol. Estamos iniciando hoje o nosso quarto episódio do podcast Salvas pela Graça. Isso aí, o nosso tema escolhido de hoje foi sobre o livro de Esther. Então é um livro muito específico aí para as mulheres e a gente vai começar a trabalhar com temas sobre isso. Sobre mulheres, né? Por conta do nosso público ser a maioria mulheres. 90% aí são mulheres e aos 10% aí de homens que nós temos, vamos começar a crescer mais aí a porcentagem, pessoal. Verdade. Vamos compartilhar mais. Compartilhar os nossos vídeos. Aqui no YouTube já curte aqui, compartilha, deixa o like, né? Se inscreve no nosso canal também. Isso aí. E lá no Instagram, segue a gente também, @minhabibliaverso, a gente posta os conteúdos lá. Vamos deixar o arroba aqui embaixo Isso pra aí. vocês. Nós estávamos sumidinhas? Estávamos. Somos blogueiras? Não. Somos blogueiras de centavos, né? Gente. Tem as de milhões e de centavos. Agora nós... somos de centavos. Nem pra ganhar centavos, né? Pra ganhar centavos, gente, não, mas falando sério, a gente encontrou uma dificuldade. Um papo bem reto aqui com vocês. Vamos entrar assim mais no contexto. Vamos abrir o nosso coração. A gente encontrou uma dificuldade para estar gravando esse tema, né? A gente já tava praticamente umas 2 semanas já trabalhando um pouquinho mais, acho umas 3 também, por aí. Em cima desse livro, sabe? De e orando, e buscando a Deus, e lendo. A gente já leu mais 2, 3 vezes esse livro. Pra quem assistiu nossos stories anteriores, a gente alguns publicou dias atrás, semana passada que a gente ia postar. E por fim a gente não conseguiu, o negócio não fluía. Aí Deus já nos levou pro secreto, vamos de novo pro secreto aí conversar. É onde Deus já começou a trabalhar em nossos corações de uma outra forma. Deus já me levou pro lado de Radassa, ela pro lado de Esther. Então, assim, as completaram e a gente quer transmitir o que a gente demorou a entender o mistério. A gente demorou, agora vai, irmãos. Glória a Deus. Agora a gente tá sentindo que vai, porque... Agora o negócio vai e também fluir, olhem por nós, né? Jesus. Olhem pelo podcast, né? É uma coisa que o inimigo, ele se levanta contra nós também, de um jeito ou de outro, porque a gente tá transmitindo a palavra de Deus e também a gente tá trabalhando com almas e vidas, né? Então, assim, querendo ou não, isso acaba o inimigo se levantando contra nós também. Orem por nós e orem pela minha Bíblia Verso também. É verdade. E o canal no YouTube e lá no Instagram também são canais que a gente está transmitindo a palavra do Senhor, né? Através daquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe. Então, de qualquer forma, o inimigo ele vai se levantar, Vai se levantar. Independente se tu entrega panfleto na rua, se tu, né? Independente do trabalho que tu estiver fazendo pro Senhor, o inimigo ele vai se levantar contra isso, né? Então, a gente pede que vocês orem pela nossa vida, né? Pelo nosso canal no YouTube aí, que almas possam ser alcançadas através desses vídeos que a gente faz, né? Porque tudo é um propósito, já recebemos né? testemunhos, muitas testemunhas já de pessoas que já vieram conversar com nós, que está sendo edificante a fé delas. Então a gente descobriu que assim o podcast está edificando, e isso para nós já se tornou uma coisa que a gente ficou feliz por isso, que era o nosso objetivo, né? Sempre foi o nosso objetivo. Então assim, eu quero que vocês orem por nós e pela página e pelo podcast. É verdade. O nosso objetivo aqui não é alcançar milhares de pessoas, né? Se alcançar, amém, glória a Deus. Gente. Mas se a gente não alcançar, mas que pelo menos uma alma possa ser impactada através dessas palavras, né? Certo, gente? Então, através desse desabafo, né? Vamos abrir... demorou a entender a gente demorou a entender o mistério de Deus aí do negócio. Então, mas olha, vai ser forte o negócio, moça. Então vamos lá, né? Vamos lá pro nosso título-chave, né? O nosso texto bíblico-chave. Se encontra lá no livro de Esther, no capítulo 2, o versículo 17. Quem tem Bíblia já corre aí pegar, já acompanha a gente. E o versículo vai dizer assim: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém. Iniciado falar do livro de Esther, de hoje. Esther, a gente já lembra da história dela já sendo rainha, com as suas roupas reais, os seus vestidos. Então, assim, a gente... Lá no palácio, já né? no palácio. Então, a gente já lembra dela, assim. Mas se a gente entrar no contexto dela sendo Radassa... Na história mesmo. A história dela não...
de fato ela ter sido órfã, ela teve um passado de que ela foi machucada, que ela foi magoada. Um passado de dores, digamos assim, né? Então, assim, isso acabou criando raízes dentro dela, né? As raízes de que... Até tem uma frase que eu li, acho que foi naquele livro que tu me emprestou. Eu nem devolvi. Sua Dama, Seu Amado, Seu Senhor, gente, livro top. Eu amo, já li 2 vezes. Aí pra vocês, gente. Muito bom. É muito top esse livro. A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Tem uma frase que fala bem assim, que o nosso coração é um jardim, e nesse jardim a gente tem que cuidar dele. E se a gente deixar as pessoas plantarem sementes que podem germinar e pode causar, quando elas crescerem, pode causar raízes nela. E isso a gente leva, de fato, pro lado de Esther. Vamos levar nessa história. Esther também teve raízes dentro dela, né? E, de fato... E antes dela ter chegado a ser rainha, ela precisou passar por um processo, né? E nesse processo foi a preparação que Deus deu para ela. E Deus, ele muda o cenário dela ali. Deus, olha como Deus faz, né? Ali no processo que a rainha Vasti, Deus tirou ela ali no cenário, teve que tirar uma pessoa no cenário para outra pessoa entrar para se tornar rainha, onde Deus queria honrar a pessoa. Teve que mover, né? Teve que mover os lugares ali, as circunstâncias, para que Esther fosse posta no lugar real. Né? E a gente vê que daí a gente percebe que ali no preparo, antes ali no preparo, que quando as mulheres tinham que passar pelo preparo que estava sendo antes de se 12 meses, né? Se tornar rainha. Então a gente vê o preparo de 12 meses, que aqui fala embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, né? Com perfumes. Então, assim, Deus usou isso, né? Olha como Deus faz. Uma coisa interessante, Carol, é que os 6 primeiros meses que ela foi tratada com óleo de mirra, se eu não me engano, isso simbolizava quando a pessoa morria. Uhum. Quando a pessoa morria, eles pegavam a mirra, iam lá e passavam no corpo, embalsamavam. Então, o que isso representa, né? A morte, né, da Radassa. A morte da Radassa. Pra Esther, né? Então, veja quão profundo né? Então, Deus, ele teve que levar ela ali dentro para ser curada. Para ser curada. Para ser curada antes dela se tornar rainha. Porque Deus não ia colocar ela num lugar, num propósito que ele queria. Sem preparar, sem preparo, né? Então, assim, a gente vê que Deus, ele moveu as circunstâncias e ele agiu de uma forma, assim, que Deus teve que levar ela pro tratamento da cura, né? E a gente pega essa palavra para nós, né? Antes de nós ter esse propósito, a gente tem que ser curado por Deus, né? É verdade. Deus, ele também nos usa, gente, nas nossas maiores feridas. E assim, apesar das circunstâncias, apesar do contexto em que Esther vivia, né? Era órfã, foi criada pelo tio, né? Apesar desse contexto, aquilo não definiu ela, né? Aquilo que ela viveu, era órfã, era judia, não definiu o futuro dela lá na frente, né? Mas sim a conduta de Esther. Como ela se comportava e como ela passou a se comportar após o período que ela foi escolhida para ser rainha, né? Isso mesmo. A conduta, a seriedade e a coragem dela. E uma coisa que me chama a atenção sobre, no momento que ela já está dentro do palácio, passou ali pelo aquele preparo ali, o seu tio manda ela falar assim, observa as coisas e não fale nada da sua linhagem, senão podia acontecer o pior com ela, né? Então, assim, em certos momentos das nossas vidas que a gente tem que aprender a ficar em silêncio, né? E ouvir a voz de Deus com sensibilidade. É verdade, gente. E pra vocês terem uma noção, Esther era crente, viu? Esther era crente porque quando Mardoqueu foi lá, né? E falou, olha, estão se levantando contra o povo judeu e você precisa fazer alguma coisa, tomar uma atitude, né? E Esther falou, não, vamos jejuar. O povo jejua, vamos jejuar e orar por 3 dias, que eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa, vai dar alguma direção, né? Então, certo. Que nesses momentos, não só nesses momentos, né? Mas que a gente possa se apegar com Deus, orar, jejuar, entregar, né? E uma coisa também que chama a atenção, que ela soube agir no momento certo, né? De fato, tu passou ali, passou pelo período ali do jejum,
Acho que tem até um versículo aqui, vamos entrar aqui pra procurar, que ela leva o rei, que deu... Peraí. Se a gente for entrar toda na história aqui, a gente vai um tempão. O livro, ele é curto, né? Ele tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele tem apenas 10 capítulos, mas se a gente for analisar um por um, gente, é história, é conteúdo. É, que ela fala assim, o rei pergunta pra ela, né, do banquete, que ela leva um banquete ao rei. Ela prepara, né? Ela prepara um banquete ao rei, né? De uma forma assim que antes dela aceitar o pedido, ela prepara o rei também. Ela prepara o rei, né? Mas pra te ver como é a forma do Senhor conduzir as coisas, né? Ela não foi lá e meteu a cara e falou, não, vou lá. Até porque era proibido a pessoa chegar na presença do rei, no aposento do rei, se não fosse convocada por ele, né? Então, assim, foi um ato de coragem, por quê? Porque ela falou, não, eu vou entrar lá e eu vou conversar com o rei. E ela foi sábia. E eu, né, as coisas vão ser direcionadas, não vão morrer. E glória a Deus, não morreu mesmo, né? Não morreu. Então, assim, ela correu um risco de vida, né? Pra estar na presença do rei, enquanto ela não havia sido convocada. Para proteger o seu povo, né? Pra proteger o seu povo, gente. Então, quando Deus, ele coloca um propósito na nossa vida, não tem nada que impeça, né? Não tem decreto, não tem nada que impeça o agir de Deus na nossa vida e a vontade dele de se cumprir, né? Isso mesmo. Então, vamos deixar aí já uma frase. Qual é o seu propósito, né? E aí, qual é o seu propósito? Porque eu tenho um propósito, ela tem um propósito. E o seu, que Deus quer que você faça, onde Deus quer que te leve. Então, assim, vamos entrar no propósito que Deus quer que a gente esteja. Então, aqui na história de Esther, ela sai de uma vida, né? De um contexto, de um cenário de órfã para se tornar rainha, né? Era uma improvável. Era. Porque quem olhasse para ela jamais imaginaria, apesar da sua beleza, né? Jamais imaginaria que ela iria se tornar rainha lá na frente, né? Mas o Senhor já tinha um plano, já tinha um propósito traçado para a vida de Esther. Né? Então, como Deus tem na vida de Esther, Deus tem para você também, né? Então, se você ainda não sabe, não descobriu o seu propósito, né? Busca Deus, busca o Senhor e fala, Senhor, o que tu queres de mim, né? O que tu queres que eu faça? Isso, que eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar. Às vezes pode ser que demore. Demore um bom tempo. Né? Às vezes demore pro Senhor te revelar aquilo que Ele quer. Vai ser um processo, né? É um processo, como foi, né, com Esther. A Esther, ela viveu esse processo para ela entender o seu propósito. E para nós, às vezes, entender o propósito que Deus quer que a gente esteja, temos que passar pelo processo. Pelo processo, né? É verdade, gente. Então, o que a gente quer transmitir para vocês que, independente do cenário, sabe? Independente daquilo que você vive, às vezes uma depressão, uma ansiedade, às vezes um conflito na família, independente do que for, gente, independente do cenário que você vive hoje, o seu cenário atual, isso não define quem você é e não define o seu futuro. Né? Às vezes Deus pode mover e transformar esse cenário num cenário de bênção, num cenário de vitória para sua vida, né, Carol? Isso mesmo. Então, que vocês possam, né, ter isso em mente. Que independente das circunstâncias, o Senhor, ele vai ter um propósito. Né? Às vezes a gente se encontra num canto frustrada porque os planos não dão certo. Ah, porque isso não acontece na minha vida. Não, mas coloque na presença do Senhor, né? Coloque isso na presença do Senhor e fale, Senhor, me ajude. Me ajude a entender qual é o meu chamado, o meu propósito, qual é a tua vontade para minha vida, né? Que eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a você. Isso mesmo, e Deus também levou ela a um novo tempo, né? Para um novo tempo. Radassa precisou morrer para que Esther pudesse viver, né? Precisasse viver. Olha que profundo isso, gente. Agora a gente já tá na história de Esther, né? O momento que ela ali passou pelo banquete do rei, passou por tudo ali nos 3 dias de jejum. Aí, antes disso, que também ela aprendeu... Eu comecei, assim, a pensar comigo. Falei, mas o que a Esther tinha de diferente, né? Querendo ou não, a Esther, ela teve algo que chamou... Não ter só chamado a atenção do rei, porque ela era bonita. Sim. Mas, de fato, por ela ser sábia. E muitas das vezes a gente tem que ser sábio nas nossas decisões da vida, nas nossas escolhas.
e por ela de fato ter sido corajosa, né? E Deus usou ela como instrumento para o seu povo ali na situação que estava ocorrendo. E é assim, aí Deus quer levantar, né, mulheres para um novo tempo. Deus vai levantar aí mulheres para um novo tempo e que nós possamos, né, estar inclusas aí nesse novo tempo que Deus tem preparado para nós. Porque é chegado, né, chegado o tempo também da vinda de Jesus e Deus quer levantar a nossa geração para algum propósito. Eu acho que nunca se viu tanto mulheres, né, pregando e ministrando a palavra, ensinando. Onde que Deus começa a levantar uma geração de mulheres, né? Deus já tá levantando, né? E realmente, a gente tá aqui e realmente a gente vê que é Deus nos levantando para algum propósito. E hoje, assim, a gente... É verdade. Então, assim, de fato, Deus vai usar nós. Também como Deus vai usar os homens, né? Mas, de fato, as mulheres é um novo tempo. As mulheres, elas são criaturas, né, especiais para Deus. Por quê? Porque desde o início, né, após Deus ter criado Adão ali, ele foi lá e falou, é bom que o homem não esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, né? Auxiliar. E o que ele faz? Vai lá e cria Eva, né? Só que ao decorrer do tempo ali, pecaram, né, Adão e Eva. Não vamos culpar só um, né? Foi os dois. Foi os dois. Né? Eles eram um só, então foi os só, dois. Mesma carne. Pecaram contra o Senhor. De fato. Mas no decorrer da Bíblia a gente pode ver a história de mulheres que o Senhor levantou. Débora, né? Ana, a juíza. Maria. Ana que intercedeu, pediu a Deus um filho, né? E o Senhor concedeu a oração dela. Maria, a mãe de Jesus, né? Ruth, então, Noemi. Várias outras mulheres que o Senhor usou, né? Que quis que a história delas ficassem registradas na Bíblia, né? Porque impactaram uma geração, impactaram outras vidas. Então, que a gente também possa ter autoridade, né? Buscar a autoridade do Senhor para impactar vidas das pessoas que nos rodeiam, né? E agir no momento certo, né? Agir no momento certo, agir com sabedoria, né? Uhum. E que a gente possa ter a coragem de estar também, né? Para enfrentar alguns reis, né? Na nossa vida. Que a gente possa ter coragem para enfrentar, às vezes, alguém que tem nos confrontado. Os gigantes da vida, né? Isso mesmo. E antes de nós se tornar rainhas, passamos pelo tratamento. Aí é que Deus começa a falar, e como Deus colocou no nosso coração, eu acho de fato, sabe? Como a gente falou no início pra vocês, eu passei pelo fato dela, peguei mais a parte de Radassa, que Deus me levou mais pela história da Radassa, e ela mais de fato pela história de Esther. Então assim, e de fato, pessoal, orem, jejuem e busquem a Deus. Busquem a Deus. Porque como Deus quer levantar a nossa geração de mulheres, Deus também quer nos usar. Deus vai nos usar em nome de Jesus, né? E a gente acredita que sim. Então, pessoal, quem aí, ali embaixo, ali nos nossos comentários, coloca o livro das mulheres da Bíblia que vocês querem que a gente traga aqui. Que a gente traga no próximo conteúdo para vocês, né? A história da Esther, ela é muito curta aqui, né, na Bíblia. Sim. Mas se a gente for entrar em a fundo, se a gente for a fundo no conteúdo, a gente tem muita coisa pra gente falar, né? Tem do tio dela, né? A história de Vashti também, que foi uma mulher que se opôs à vontade do rei, né? Que falou, olha, eu não vou. O rei me chamou para o banquete, mas eu não vou. Mas tem todo um contexto por que ela não quis ir. A Bíblia ela não dá muitos detalhes, né? Sobre o fato, né, de Vashti não ter aceitado o pedido do rei, né? Mas se a gente for pesquisar, for analisar outras fontes, a gente vai encontrar alguns possíveis motivos, né, dela ter negado o convite do rei. Então é uma história bem completa, assim, e é algo que Deus quis deixar registrado, né? Registrado na Bíblia para que outras gerações pudessem ver, né? Então vamos... O que aconteceu. Já fazendo a parte final, né? Então, assim, seja antes de você chegar no trono de ser rainha, esteja preparada, esteja curada, que é onde que Deus vai te usar. Ai, Sabrina, mas a gente nem tá mais na era da monarquia, da realeza, né? Não, mas o que a gente quer tratar aqui, que às vezes o trono é o celular, né?
o trono, o seu lar, a sua casa, a sua família, né? Então, antes de você... Descubra o seu propósito. Exatamente. Então, descubra qual é o seu propósito. Não descubra o seu propósito, né? Então, busca o Senhor, né? Às vezes, eu vi uma frase assim que Deus quer que a mulher seja a rainha do lar. E de fato, gente, meu Deus, de fato, Deus quer que nós, as mulheres, sejamos rainhas, né? Nos lugares em que nós estivermos, né? Que a gente se comporte como mulheres de Deus, realmente. Isso então, mesmo. Busquem ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele Deus tem um propósito para tua vida, né? Isso mesmo. É isso aí. Gente, vamos encerrar o vídeo. Saiu, glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Saiu, gente, vocês não sabem como foi um tema aí difícil de nós estar aqui falar. Meu Deus. Realmente, a gente passou por mais dificuldades com nós mesmos. Antes Deus tratou com nós essa palavra. E a gente tentou aqui transmitir o máximo que a gente conseguiu. Que Deus colocou no nosso coração, porque não foi fácil, gente. Foi uma luta. Não foi fácil, foi uma luta mesmo. Né? E se você foi impactado de alguma forma através dessa palavra, deixa aqui nos comentários. Vídeos, gente. Deixa nos comentários testemunhos. Que a gente mandem no nosso WhatsApp, mandem feliz, aí né? No nosso direct no Instagram. Quem é do Instagram e nos segue aqui, nos assiste aqui. É verdade. Por favor, então deixem nos comentários e mandem aí pra nós se alguma palavra impactou. Que a gente vai ficar muito feliz em responder e ver, né? Primeiramente, gratidão a Deus, né? Tem chegado aos nossos corações, né, gente? Então, a gente quer agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui falando através desse vídeo, né? Olha, gente, talvez se fosse para uma multidão, pessoalmente, eu não falaria, porque eu sou um pouco envergonhada, mas através da câmera fica um pouco mais fácil de lidar, né? Também. Só que a gente sabe que essa palavra pode alcançar mais pessoas, pode alcançar 10, 20, 30, 100 pessoas, 200, Como nos 500. outros vídeos, 800 pessoas já foram alcançadas através de outros vídeos, né? Então a gente tá aí com uma visualização até que foi boa para os primeiros vídeos do nosso canal. A gente até ficou assim, tanta visualização. Realmente a gente teve bem, assim, um número bem grande de visualizações. Então, a gente pede que vocês continuem acompanhando a gente aqui. Orem por nós também, né, Carol? Orem por a gente, pelas nossas famílias. E assim, na medida do possível, a gente vai estar trazendo conteúdos para vocês. Quem nos acompanha desde o início sabe que a gente havia comentado, né? De trazer convidados e trabalhar os temas. Só que, gente, é difícil encontrar eu e a Carol. Imagina a terceira pessoa, sabe? Realmente. Tá difícil de encaixar os horários, as datas ali. Então, né, continue orando pra gente, pra que Deus... Vamos encaixar então as mulheres, né? Por enquanto a gente vai começar a encaixar mais as mulheres da Bíblia aqui. Então, de fato, quando a gente... episódios, né? Agora foi Esther, a próxima a gente já vai ver. Vamos começar a dividir, né, certinho. A gente vai conversar com vocês lá no nosso Instagram. Então, quem aí não segue, vai lá dar uma olhadinha nos nossos stories. E a gente vai começar a conversar mais lá sobre o podcast, como vai funcionar, para o vídeo também não ficar tão extenso aqui. É verdade. Então, gente, muito obrigada. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.